tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos aqui no canal 49, às 7 horas da tarde e é repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, e hoje tenho o prazer e a honra de estar a fazer o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco, que vive aqui em Fresno. Boa tarde, irmã Rosa Maria, como é que está? Está boazinha? Boa tarde, Vicano João. Como é que está? Graças a Deus, estou bem e dou graças a Deus por esta oportunidade de partilhar a palavra de Deus com os nossos ouvintes através deste canal católico da nossa Diocese. Muito bem. A irmã também já andou nestas andanças com Sim, o Monsenhor, no tempo Monsenhor, hoje Bispo, Myron Cota, não é? Graças a Deus, já tivemos aqui muitos programas e variados, o nosso atual Bispo, Myron Cota, e eu. Depois, os dois ficamos tão ocupados que paramos com o programa e hoje é uma alegria voltar novamente a este canal. Obrigada pelo convite. Nada, um prazer. A irmã mora aqui em Fresno mesmo, não é? Sim, eu moro aqui em Fresno, trabalho na igreja de Santo António de Pádua e moro aqui na cidade. Muito bem. Também trabalha na escola católica ou não? Sim, mais na paróquia. Mais na paróquia. Muito bem. E agora no canal 49? Agora no na canal programação 49. Em português. A irmã agora entra na rotação. Temos uma Com equipa muita grande alegria. E assim não fica pesado a ninguém, porque somos vários. Hoje, quinto domingo da Páscoa, já estamos no dia 18 de maio, quinto domingo da Páscoa. Parece que foi há poucos dias, que foi o dia de Páscoa, no dia 20 de abril, e já estamos no quinto domingo da Páscoa. Continuamos a celebrar a ressurreição do Senhor. Sim, senhor, ao longo de 50 dias. Ao longo de 50 dias. É uma celebração tão importante para nós que precisamos de 50 dias para celebrá-la. Exatamente. Bem, a primeira leitura hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. A irmã quer então ler a primeira leitura? Então eu vou ler a leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então os 12 convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para servirmos à mesa. Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, para lhes confirmarmos este cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Ticanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais, o número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e obedecia à fé também grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmã, aqui há um acontecimento interessante em que fala na instituição do diaconado. É verdade. Do diaconado permanente. Estes não seguiram para o sacerdócio, nem foram bispos, ficaram diáconos permanentes. Mas antes disso, talvez convenha explicar o que é esta história dos helenistas, para a gente poder compreender. É que os judeus eram como os portugueses, estavam espalhados por todo o mundo, não é? Havia judeus não só na Palestina,
não só no Israel, mas havia por toda a parte, no fim de contas. E esses que viviam no estrangeiro praticamente falavam grego. E alguns voltaram para a Palestina, estabeleceram-se lá, mas às vezes falavam era grego. E a gente começa a ver que havia logo aqui uma separaçãozinha em Jerusalém. Os helenistas, quer dizer, os judeus que falavam grego ou que tinham vindo da diáspora, da dispersão e que tinham regressado à sua terra. E eles começaram a queixar-se aos apóstolos, a dizer, olha, vocês tomam conta das viúvas aqui de Jerusalém, mas vocês estão-se a esquecer as nossas. Qual é o problema? E é claro, isso pode causar divisão logo no começo. É verdade, que temos logo aqui um certo conflito entre duas comunidades. Exatamente. E os apóstolos, então, intervieram para resolver isto antes que o problema fosse maior. Não é? E São Pedro tomou logo a iniciativa e assim escolheram alguém. O que é mais que esta passagem lhe diz? Esta passagem tem realmente alguns aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é que, portanto, os judeus from the diáspora chamaram a atenção, estavam atentos a uma decisão, uma necessidade existencial no meio deles, que era a ajuda, o serviço às suas viúvas. Portanto, isto chama-nos a atenção para nós hoje, de realmente estarmos atentos àqueles que precisam. É realmente um aspecto muito importante. O outro aspecto é, como o diácono João mencionou, São Pedro imediatamente tomou uma posição. Não deixou que o problema se agravasse. Portanto, esteve atento, escutou. E ainda outro aspecto é a importância que os apóstolos davam à pregação da palavra e à oração. Quer dizer, parece que cada coisa deve estar no seu lugar. Yeah. Nós tivemos a missão de pregar e orar. Portanto, não nos vamos distrair para outra missão que é também importante, mas que outros podem exercer e responder. Yeah. Isso até faz lembrar hoje em dia, por exemplo, nas paróquias e da maneira como elas são administradas, os sacerdotes andam tão ocupados, por exemplo, em celebrar missas e em pregar, e isso em si leva muito tempo. E na assistência aos hospitais, ungindo os doentes, etc. Mas ao mesmo tempo eles também têm que administrar a paróquia. E ficam bastante sobrecarregados. E os apóstolos, a maneira como eles resolveram isso foi pôr outros a fazer as coisas que outros podem fazer e eles fazerem as coisas que só eles é que podem fazer. E aqui diz que a proposta agradou a toda a Assembleia e assim escolheram 7 diáconos. Isto até talvez seria uma boa ocasião para falarmos sobre o que é o diaconado permanente, porque às vezes há pessoas que queriam mais informação e saber como é que isso funciona. E podemos falar um bocadinho sobre isso. O diaconado, instituído pelos apóstolos aqui nesta altura, durou cerca de 1000 anos na Igreja, perto de 1000 anos. Mas depois ficou absorvido pelo diaconado, mas de transição, no caminho para o sacerdócio. Quando eu era criança lá, quem estava a estudar para padre, recebia as ordens menores e depois recebia o diaconado e era ordenado. Mas não havia pessoas que fossem ordenados diáconos e que ficassem só em diáconos, que nós hoje chamamos diáconos permanentes. Foi o Concílio Vaticano II que restaurou de novo o diaconado permanente. E assim, hoje em dia, há o diaconado permanente. Nos primeiros séculos, nos primeiros 1000 anos da Igreja, por exemplo, em Roma só podia haver 7 diáconos. Só havia um novo diácono quando morria um dos 7. Interessante.
Nunca iam acima de 7 diáconos, porque os apóstolos tinham escolhido 7 diáconos. E assim foi. Hoje em dia, o diaconado, que foi ressuscitado ou restaurado pelo Vaticano II, é um bocadinho diferente deste diaconado da primeira hora. O diaconado da primeira hora era, sobretudo, um serviço às mesas, como eles dizem. E hoje em dia, o diaconado, os diáconos têm o serviço da palavra, o serviço da liturgia e o serviço da caridade. Portanto, não tem só uma coisa. Não estão restringidos. Não, são 3. E vem nesta ordem, na lista mencionada pelo Vaticano II, o Ministério da Palavra, o Ministério da Liturgia e o Ministério da Caridade ou da Justiça. E assim, hoje temos diáconos por todo o mundo. Só na nossa diocese temos 66 diáconos e 58 deles estão ativos. E temos uma classe agora de 14 e já tem uma lista de cerca de 30 para a classe que vai começar daqui a 2 anos. Muitos estão a vir falar comigo a dizer que querem ser diáconos. Naturalmente que dessa lista de 30, se escapar 20, já não é mau. Já é um número muito... E porque às vezes as pessoas têm a sensação de que querem ser diáconos, mas não sabem o os que isso trâmites, implica. E o que é preciso, quais são os requisitos, etc. Alguns acabam de regressar à igreja e estão muito entusiasmados e querem fazer muito, mas ainda não estão prontos para ir ao diaconado. Mas a gente recebe a todos, a gente faz uma caminhada com eles, a ver se realmente há uma vocação, se há um chamamento, e depois vai-se fazendo a escolha, até que daqui a 2 anos, se Deus quiser, vai começar mais uma classe do diaconado. Uma escolha guiados pelo Espírito Santo, claro. Como é que assim, homens cheios de fé e do Espírito Santo, eles rezaram, o Espírito Santo iluminou-os e eles escolheram. É interessante que o primeiro requisito era que tinha que ser homens cheios do Espírito Santo. Isto não é uma questão de quem é que sabe mais e quem é que sabe menos, mas estão ou não cheios do Espírito Santo. Até mesmo que o diaconado é uma vocação. Eles às vezes tiram aqui o curso que chamam New Wine e pensam, quando acaba o New Wine, agora é o diaconado. É a lógica seguinte. Eu digo a eles, não. O diaconado, o New Wine, o vinho novo, é um curso para a formação de leigos. Agora, o diaconado é uma vocação. E a gente aí tem que discernir se há ou não há vocação. Porque há pessoas que dizem que querem ser diáconos, mas não estão sendo chamados para isso. E a gente pede a eles que discernam isso em oração, para que o Espírito Santo os guie, e nós fazemos a mesma coisa a nível da diocese. Como a irmã sabe, eu sou encarregado da diocese do diaconado permanente. E, portanto, também vou discernindo com eles. Pois. E depois há um grupo que os entrevista também para me ajudar antes de levar ao bispo para a decisão final. É um processo que vai devagar, porque a gente quer ver se o Espírito Santo está realmente chamando. Bem, dizem que já vai a mais de meio do programa, já há 2 minutos ou 3. Excuse me. De maneira que nós vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa com a irmã Rosa Maria Branco, aqui da cidade de Fresno. Bem, nós na primeira parte do programa lemos a primeira leitura e conversamos. Agora, na segunda parte, vamos ler o Evangelho, como de costume. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa do meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim própria, mas é o Pai, permanecendo em mim, quem faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmã, nosso Senhor está aqui a dizer muitas coisas. Quais são, assim, as coisas que lhe vêm mais à mente? Estou a imaginar como Jesus era humano, tão amoroso. Ele lia no coração dos apóstolos que eles estavam tristes, porque ele ia partir, que eles estavam como que inseguros. O que é que vai agora acontecer quando o Mestre desaparecer? Então Jesus confirma e diz-lhe: não se perturbem os vossos corações, não vos perturbeis, porque se acreditais em Deus e acreditais também em mim, e não vai haver problema nenhum. É uma questão de fé, é uma questão de vós acreditares na minha palavra. Portanto, eu penso que é no momento em que tudo, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, é tudo tão rápido, que Jesus vem e dá-lhe esta certeza, esta consolação. Uhum. Irmã, o que é que Jesus quer dizer com isto? Em que ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ter-vos-ia eu dito que vos vou preparar um lugar. Então quer dizer que aquilo no céu não é tudo igual. As casas não são todas iguais. Será que isto é em relação ao céu ou será que já é mesmo em relação aqui, e que morada não significa um lugar, mas sim uma relação com Deus, a maneira da gente se relacionar? O que é que significa moradas aqui? Eu não sei, eu quero dizer, nós podemos talvez interpretar esta linguagem porque, claro, Jesus tinha que usar uma linguagem que os apóstolos pudessem compreender. Nós sabemos que nós temos dons diferentes. Há uma parábola em que Jesus a um dá 5 talentos, a outro dá 10, a outro dá 1. Portanto, aqui já na Terra, nós temos diversidade de dons dados por Deus. E, portanto, se há uma diversidade de dons, eu acredito que no céu também a visão beatífica de Deus terá como que graus, mas que todos somos felizes. Sim. Todos, não importa. Mesmo aqui, se nós tivermos fé, nós vemos um Santo João Paulo que com uns dons ou
ou o nosso João 23, com dons ninguém pode ser Papa. Ninguém tem os dons ou o chamamento de ser Papa. Mas outros que realmente têm uma vida humilde, simples, mas também se sentem felizes. Então quer dizer que o céu enche por completo a nossa capacidade. A nossa capacidade ser de felicidade, É. de alegria, É. de paz, Este- de amor. Isto faz-me lembrar aquela história que eles contam, que uma senhora rica tinha uma empregada e às vezes nem a tratava bem. Depois a empregada faleceu e anos mais tarde morreu a senhora também. E ela, quando chegou lá acima, a senhora, São Pedro foi ver o livro, se ela realmente estava no livro de entrar, ela entrou e São Pedro foi andando por aí abaixo e havia umas casas muito bonitas e mais adiante, já não eram tão boas, mas também muito boas. E às tantas a empregada dela apareceu lá e a senhora pensou, olha, se a minha empregada tem uma casa assim boa, aqui no céu uma morada assim boa, a minha, que eu era rica, e deve ser uma casa muito boa. E foram andando e cada vez parecia que iam para a parte mais pobre do céu. E a senhora já não estava a gostar muito daquilo. E chegam lá mais adiante e havia lá quase com uma palhota. E São Pedro disse, olha, aqui está a sua morada. E ela ficou muito ofendida. E ela disse, ei, a minha empregada ali atrás está numa casa boa, numa morada boa aqui no céu. E o senhor vem pôr aqui nesta coisa. E São Pedro disse, minha senhora, com aquilo que a senhora mandou cá para cima, foi só o que a gente pode fazer. Faz lembrar a história do Lázaro e do rico. Não é? O Lázaro que pobrezinho, miserável, e o rico. E a gente também pode dizer que a nossa vida neste mundo, no fim de contas, não é mais do que aumentar a nossa capacidade de amar. Porque a nossa felicidade no céu está relacionada diretamente com a nossa capacidade de amar. Quanto maior for o amor que tivemos a Deus e aos irmãos, Aqui na Terra. Maior é a morada do outro lado, maior é a felicidade. E para aumentar a felicidade do outro lado, temos que aumentar a capacidade de amar neste lado. Amar que está certo. Amar e servir deste lado. Será que é mesmo assim? Pelo menos interpretamos assim. E o Senhor que vê todas as coisas e vê os nossos corações, Ele diz assim, não, talvez não, mas eu gosto do que vocês estão a dizer. O Filipe é que ficou assim um bocadinho apanhado quando Jesus mostrou-se um bocadinho, não é desesperado, mas admirado do Filipe ainda não conhecer o Pai. Oh Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus está como quem diz, eu tenho passado 3 anos a mostrar-te o Pai E tu ainda não. e tu não o conheces. Mas veja o amor e a paciência de Jesus. Disse Filipe, então, olha, esperava que estivesse um bocadinho mais, mas olha, se tu acreditares em mim, se tu acreditares na minha palavra, tu já conheces o Pai. Quer dizer, o Senhor Jesus foi amoroso, mesmo assim, vendo a incapacidade, a dificuldade do Filipe. Ele disse, olha, Filipe, eu vou-te explicar mais uma vez, talvez agora o chegues a perceber o que é que eu quero dizer. O que é que eu quero dizer? Outra frase muito importante aqui é quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, olhem para os meus ensinamentos. Reflitam nas minhas obras e se me seguirem por aí, vocês vão ter vida. Vocês vão estar no caminho certo. São palavras simples, mas cheias de conteúdo e de sabedoria. E então, a gente às vezes anda a fazer esforços a gente reza muitos textos, a gente faz muitas coisas e Jesus está a dizer o caminho para o céu passa por mim. Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. E então isso deve ser a nossa ideia central
da gente conhecer, amar, servir a Jesus nesta vida. E então depois a gente lê mais, a gente estuda mais, a gente reza mais terços, a gente vai fazer a hora santa, a gente faz coisas dessas para estarmos em maior intimidade com Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é verdade, exatamente isso. E então, se isso acontecer, nas últimas frases deste Evangelho, Jesus vai dizer assim: se realmente vocês acreditam em mim, se seguem pelo meu caminho, se refletem na minha mensagem, se me realmente visitam na Eucaristia, se têm uma intimidade grande comigo, vocês vão fazer as obras que eu fiz e ainda mais do que aquilo que eu fiz. Isso deve ter sido uma surpresa para o Filipe e para o Tomé, quando Jesus disse isso, porque eles nem sequer sabiam onde é que estava o Pai. E Jesus diz-lhes, não só vocês conhecem o Pai, porque vocês conhecem-me a mim e o Pai está em mim, mas vocês são parte. São parte. Vocês são parte disto. Somos um corpo. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho feito, vocês também vão fazer. Vocês são parte desta triagem da Santíssima Trindade. Vocês não são pessoas estranhas que estão no lado de fora, mas sim estamos no lado de dentro. E por isso é uma grande honra sermos seguidores de Jesus Cristo, não é? Então, acho que na vida prática, ou as lições práticas que nós poderemos tirar das leituras deste domingo, evidentemente, que o Espírito Santo fala diferentemente a cada um dos nossos ouvintes. A irmã tem 20 segundos. 20 segundos que faltam. Mas podemos realmente, a oração é importante, a revelação da Sagrada Escritura. E, caros amigos, isto era tão interessante, mas olha, 30 minutos foram-se muito rapidamente. Foi um prazer estarmos aqui hoje com a irmã Rosa Maria Branco, fazendo este programa. Jesus diz-nos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não sabe o caminho, é sinal de que não conhece Jesus. Conheçamo-lo e chegaremos ao Pai. Caros amigos, obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.